Paixão de homem não se explica muito. Não se explica, ainda mais na polícia. Ele se apaixonou ali. Ele já foi apaixonado pela Dilma, que ela falou que uma vez ela levou um laptop numa reunião, eu achei incrível. Então, não vou discutir, as pessoas se apaixonam. E o Haddad, o lance, se o Lula, se pintar que é uma eleição muito difícil pro Lula, não faz sentido pra carreira dele ele terminar com uma derrota. Uma eleição desgastante e ele terminar com uma derrota. É mais fácil botar o Haddad mesmo, e eu acho que faz sentido até pra você criar uma sucessão. Porque o Lula perder uma eleição é tipo humilhante pra carreira dele. Agora, o Haddad iniciar um recomeço do PT com uma nova liderança endossada com o Lula solto é diferente. Perde no investimento. Então, eu acho que faz sentido. Eu acho que o Sidônio, todo mundo que comenta em Brasília, tá comemorando, tomando vinho contra a galera. Não, o jogo tá ganho. Eu não acho que o jogo tá ganho. Eu gosto daquela famosa frase do futebol: o jogo só termina quando acaba. Exato. Antes disso, esqueça. Mas o Missão, ele se posiciona como um partido de direita. Perfeito. Sim. Neste mesmo espectro, vamos dizer assim, nós temos União Brasil, o Progressista, o Novo. Não, tem, os caras falam que é tudo de direita. O Novo é. Mas a pergunta é o seguinte: como vocês, nesse pacote, como é que vocês querem se diferenciar? Que, por exemplo, o Novo ele se coloca quase que como ultraliberal, né? Ele não é. Mas diz que é. O Novo é ultra-bolsonarista. A gente tem que adotar terminologias argentinas pra cá. O Novo é bolsonarista. A gente tem uma corrente política no Brasil que chama bolsonarismo. O bolsonarismo, em termos de programa, não existe. Ele é instintivamente conservador, vamos botar assim? Sim. Só que ele é altamente convencionalista, ou seja, a gente não pode fazer uma confusão entre o que é conservador e o que é convencional. O bolsonarismo ele é convencional. Naquilo que, assim, ele respeita as convenções da cultura de massa brasileira. E a cultura de massa brasileira, ela tem seus elementos bons e seus elementos ruins. E eles compram tudo. Por exemplo, olha, a fé do brasileiro tem que ser respeitada? Óbvio que tem. Agora, a fé na igreja Lagoinha tem que ser respeitada, que tá lá no escândalo? Não tem. Porque o cara Lagoinha é um picareta. Mas o Bolsonaro não, tá com nós, compra, faz parte da linguagem. Essa coisa do apego a uma convenção social brasileira de massa, essa é a verdadeira ideologia do bolsonarismo. E o bolsonarismo é só um pacote ideológico. O Novo é um partido bolsonarista. Há muito tempo eles não são mais o partido dos bancos, da elite, da Faria Lima. Eles tiveram financiamento, tiveram pessoas inteligentes nesse universo. Só que o projeto do Novo era um projeto estéril. E aí ele morreu nessa esterilidade e ele se tornou bolsonarista. União Brasil não é nada. Não é nada. O União Brasil ele é qualquer coisa. Ele toma qualquer forma porque ele é um partido centrão. Ele é amorfo. Que é o padrão do progressista, central, por exemplo. Tem a mesma coisa. O próprio PL também tem muito o MDB, disso. O Poder. Mas cara, a gente vai fazer a lista. Sim. Falar de programa, assim, ninguém tem um programa direito. Uma vez eu entrevistei, acho que o fundador do Podemos, eu falei assim, mas o que vocês vão propor? Não, nosso partido, nós estamos ainda formulando. Falei, cara, vocês já estão com o partido? Não, estamos vendo ainda o que nós vamos fazer de defesa. Eu falei, caramba! Ou seja, o que rolar no momento vai ser importante e vai ficar por isso aí. E aí eles estão sempre muito abertos ao diálogo. Eles têm muita palavra e gostam de cumprir. Eles são sempre então. Sobre essa coisa de se apaixonar, o Ciro Nogueira, né, do PP, que já foi base do governo Lula, que já foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. O PP participou do governo, o União Brasil também está participando do governo. Posso só um parênteses nisso? Ciro Nogueira, você sabe que ele tem 2 Instagrams. Ele tem o Ciro Nogueira, que aí ele é bolsonarista, e ele tem o Ciro Nogueira Piauí. E aí o Ciro Nogueira Piauí ele é lulista. Sério, só procurar no Instagram. E ficou célebre a frase recente dele, que é: eu não posso conversar mais do que 10 minutos com o Lula porque ele me seduz. Mas, Renan, você já deu uma boa deixa em relação à questão econômica, né? Ou seja, o Missão não vai cair nesse discurso fácil do libertarianismo, né? Mas nas outras áreas, como é que o Missão, vocês estão disputando para valer mesmo? Mas você imagina o seguinte, eu vou te explicar. Normalmente, quando se fala de alguém, de um nome novo na política que está entrando numa disputa importante, como é a disputa presidencial, né?
A resposta é, olha, nós estamos marcando posição, nós queremos ser conhecidos, né? Estamos abertos ao diálogo. Fazer uma boa bancada de deputados federais. Estamos aqui para que nas próximas eleições nós já vamos chegar conhecidos, né? A força do povo. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. O nome missão pressupõe senso de urgência. Eu montei esse partido com muito pouco dinheiro, com doações na internet, pessoas comprando livro amarelo, que é o programa nosso. Foram milhares de jovens pelo Brasil que coletaram as assinaturas. Imagina eu fazer isso, me torno presidente do partido, e aí estou agora botando o pé na água para não tem nada, cara, aqui é pro pau. E vamos pro pau para perder, para ganhar, mas focado em ganhar. E eu vou achar que eu vou ganhar até o último dia. Aí é quando a urna abrir. Porque se não for isso, não é nada. Aí se for isso, eu estou fazendo cálculo. Eu não posso fazer cálculo. Pegar um assunto que está fervilhando aí, que é a questão do STF. Né? Os ministros eles são escolhidos pelo presidente do momento e aprovados pelo Senado. Desde que eu me lembre, que eu acompanho política no dia a dia há mais de 40 anos, eu nunca vi ninguém ser vetado. Né? Sempre aprovado. Na sua avaliação, esse tipo de condução do ministro para o STF é a melhor fórmula? Ou poderia ser, por exemplo, a eleição entre grupos de Ministério Público, o Judiciário, etc., para se escolher um ministro? Qual o melhor caminho para que você escolha ministros que tenham, digamos assim, uma capacidade técnica e não só isso também, tenham ética comprovada, né? E para ser conduzido? Porque o que a gente viu, por exemplo, nos últimos anos é uma festa. Né? Estão se falando muito do Toffoli, do Xandão, do Gilmar Mendes, que já teve seus grandes momentos, mas agora, recentemente, entrou o André Mendonça para lá, que tem uma empresa de consultoria, que dá consultoria para Estado, e teve já pelo menos um caso de que ele engavetou ou segurou uma ação de um cliente, digamos assim, que é no governo do Estado. Né? O que você pensa sobre o STF e as escolhas para ser ministro? Eu acho que a gente tem que voltar umas duas casas e pensar assim, qual é a função do STF e qual a função da Constituição de 88. A Constituição de 88, uma vez o Barroso falou, vocês reclamam da gente, mas quem deu esses poderes foram vocês. A Constituição de 88 constitucionalizou tudo. Ao constitucionalizar tudo e permitir que um monte de gente, sindicato, partido, todo mundo possa entrar com a ação, vocês estão permitindo que todo mundo coloque a gente no jogo. A gente resolveu jogar. O Barroso falou isso. E ele é um neoconstitucionalista, ele acha que o ministro do Supremo não tem que ser um agente passivo, ele é um garantidor de direitos humanos, blá, 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 beleza. Então, ele quer botar fome com a vontade de comer, né? A Constituição permite tudo. Esse é o primeiro problema. 2, eles têm superpoderes porque os políticos brasileiros são, em geral, corruptos, os casos vão parar via PGR no STF, e aí o foro privilegiado se tornou uma danação, e não uma libertação. Esse é outro problema. 3, tudo é matéria constitucional e todo mundo tem o direito e não tem barreira de entrada para nenhum processo. Portanto, o STF no Brasil cuida de 8 mil casos e o STF americano cuida de 50 casos. Então, tudo isso é anômalo e bizarro. Então, se a gente resolve esses assuntos, que é diminuir o número de ações, desconstitucionalizar grande parte dos temas brasileiros e retirar o poder que o STF tem sobre causas, especialmente criminais, que envolvam a política, o STF deixa de ser interessante para qualquer presidente. Aí é nomear um cara para o STF, entendi, vou nomear um cara que vai cuidar de um ou outro caso de repercussão nacional sobre temas que envolvem Constituição, direitos humanos fundamentais. Aí vai aquela discussão, o STF passou 2 anos discutindo aborto, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, aquele Roe versus Wade, sabe? Grandes casos, mas que são não grandes casos de morte, de assassinato ou roubo, grandes casos constitucionais, discussões filosóficas, chama um jurista aqui e outro. Deveria ser isso. Então, inclusive eu soltei... Foi criado para isso, né? Lógico, porque essa é a função do Tribunal Constitucional. O STF ele faz o que faz um STJ e ele virou tudo ao mesmo tempo. Então, a Constituição de 88 errou em constitucionalizar tudo. Então, ela é uma Constituição cheia de temas e aí você pode constitucionalizar qualquer discussão. Pô, a gente tratou de discussões sobre Flamengo versus Sport em 87 no STF. Pô, isso foi parar no STF. E voltou agora, sabe que recentemente voltou. Então, eu acho que o esporte é campeão. Outra coisa, o Missão é um partido novo e vocês chegam no momento em que o Brasil se discute o governo pelo mito, né? O nosso mito ou o mito deles. Sim, né? Bom ponto. Como vocês pretendem chegar no eleitor falando assim, olha,
não é mito que tem que governar país, né? São ideias, são projetos, etc. Como que vocês conseguiriam quebrar esse tipo de situação? Eu acho. Essa é uma pergunta muito, muito difícil. Muito difícil. E seria muito pretensioso dizer que eu tenho uma resposta pronta. Eu estou tentando procurar na prática essa resposta. E o partido faz parte disso, porque a organização de uma determinada seção da sociedade, ela pode gerar de maneira prática as respostas para isso. Porque, teoricamente falando, eu não consigo ter uma resposta porque as tecnologias mudaram tanto que hoje hoje a gente tem um debate muito mais democrático do que a gente jamais teve. Porque as pessoas fazem o debate pelo celular. Sim. E aí a hiperparticipação das pessoas coloca elas também condicionadas via os algoritmos às bolhas cognitivas delas. E aí a gente descobriu que, cara, a democracia é cheia de problema. E quanto mais a população vai participando, mais caca a gente vai vendo. E a discussão se tornou mais retardada. A discussão nossa se tornou uma discussão idiotizada. Sim. E aí os pautas nacionais não são discutidas e são pautas de torcida. E é pior do que um mito. No fundo é um Big Brother isso aqui. É tipo, tem aquela casa em Brasília e vamos ver com quem você tá. E tanto que você não é nem sobre o heroísmo do cara. O bolsonarista não considera hoje o Bolsonaro um herói. O bolsonarista, ele se identifica com o sofrimento do Bolsonaro, que é uma coisa bem diferente. Os memes que tem mais audiência do Bolsonaro são ele sofrendo. É por isso que o filho dele adora postar ele sem camisa, morrendo. Porque tem um lance de... É um mártir. É um mártir, e a pessoa sofre junto. Então não é nem um herói, sabe? Não, o mito vai fazer. Isso aí morreu, porque o Bolsonaro é um cara que era fraco, sempre foi fraco. Sim. O Lula tentou manter até uma imagem mais altiva, ele tenta fazer, ele tá fazendo musculação e tal, mas mesmo ele teve um governo que não entregou nada. E dentro da esquerda, não só uma frustração, mas você já tem movimentos dissidentes dentro da esquerda. Os comunistas são dissidentes e tem uma crítica aberta confrontando. Ô Renan, mas a economia tá indo bem, não tá? Não acho, Não? pelo contrário. Não, os números, nós temos uma inflação que está dentro da meta, né? Os juros também. Uma diminuição